Olá, meu Fala, amigo. Rafa. Tudo Fala, meu bem? querido. Tudo Ótimo. certo? Oh, Beleza? maravilhoso. Que bom. Tamo Bem-vindo, aí. Fernando. Que Obrigado, meu legal. velho. Pô, imagina, a satisfação é nossa aqui. Bom, Isso Fernando, aí. Papo. bem-vindo aí ao Chá da Consciência, né? Ao nosso programa aqui do Instituto Alquimia Nutritiva, né? Um nome Maravilha. muito bem elaborado e que inclusive veio inspirado aí no que você ensinou pra gente, né? Em 2019, se eu não me engano, né, Fernando? Foi a nossa aula Cara, de consciência. pra mim faz tanto tempo isso. Não foi? Foi 2000? Acho que foi antes. Foi não? Eu não tô lembrando, mas eu acho que foi 2019, sim, que a gente teve esse boom aí da Bom, pode ser. consciência, né? Então, também inspirou aí o nosso instituto, né? Você tem hoje um instituto também, né? Alquimia Sim, Pessoal. E o sim. nosso veio como alquimia nutritiva, porque era com o nosso nicho de trabalho também, né? Como a gente aprendeu Aham. contigo, era corpo, mente e espírito. Então a gente uniu isso tudo e hoje estamos expandindo cada vez mais e sempre, né, aprendendo, né? Que massa, velho. Bom, é muito legal, Fernando. O pessoal até que me conhecia há 20 anos atrás, né? O pessoal dizia, pô, mas você é o mesmo Rafael que está falando hoje em dia, como você comentou uma vez, né? Muitos amigos deixam de ser nossos amigos depois que você expande, né? Então é uma coisa muito doida, assim, o pessoal não te reconhece mais. É, o caminho faz isso Então, com a gente, né? Pessoas se afastam, isso é natural, né? nossa, Outras vêm, né, totalmente. Rafa? É, Outras como vêm. diz que vem, Os que venha para o os bem. males vão É se muito interessante. sentir, né? Verdade, né? E também se Sim, distanciar por falta dela, né? Pela falta dela. Isso é natural, né? Isso é da vida. é. A gente vai comentar até hoje, né, Fernando? Você vai estar entrando nessa questão das energias e tudo, né? Que é o todo. Então é muito legal isso, porque eu estava comentando agora com a Gislaine, antes de a gente entrar, como foi o nosso processo, né? Mas eu vou falar mais do meu, né? Porque a Gislaine ela também está fazendo bastante lives e cada dia a gente conta um pouquinho de cada um, né? Uhum. Mas eu percebi que o mundo lá fora, né? Vamos dizer, o mundo lá fora, a gente está dentro dele, né? Mas ele ensina muita gente assim a aprender o que tem fora. Vamos dar um exemplo. Ensinam você a ajustar, você se ajustar ao mundo externo, ou seja, respostas prontas para aquilo que nunca vão precisar responder. Ou seja, como construir um prédio, como seguir as regras, né, do dia a dia. Então a gente é doutrinado, né, tanto escolas, faculdades, pós e tudo mais, né? Mas o objetivo desse programa do Chá da Consciência é justamente isso. É, o que fazer, como olhar para dentro, como que eu me sinto, o que as pessoas acham ou não de mim. É esse olhar para dentro, né? É exatamente isso que eu quero hoje estar conversando contigo, né? Para as pessoas também que estão assistindo aí, ensinar como poder olhar para dentro, como expandir essa consciência e quando entender que realmente está acontecendo algo. Deixa a palavra aí para ti, Fernando. A princípio, claro, perguntar aí como é que foi o seu despertar também. E fica à vontade para o nosso bate-papo aí. Legal, Rafa. Primeiro, eu te agradecer aí por esse convite, né? Tá batendo trocando essa ideia aqui dentro do teu canal. A gente não, a gente Show. tem um pouco de dificuldade de ver, enxergar dessa forma, né, cara? Mas é como se fosse uma casa, né? Você está me convidando para a sua casa, né? Então, Correto. maior alegria, gratidão, respeito, né? Profundo por estar aqui no teu espaço. E já vi aqui que tem várias pessoas aí que são lá do meu canal que estão chegando aqui, que estão entrando. Que legal. Então fiéis, né, escudeiros, galera que está sempre junto, eu agradeço sempre esse carinho de sempre, né? Esse acompanhamento, essa estruturação, essa base que essas pessoas dão para a gente continuar nosso trabalho, Que né? legal. Sim. E, e estendendo aí, e para as pessoas que são do teu, né? Tá mesclado aqui, algumas pessoas que são lá do Fernando Machado, outras que são do Instituto Alquimia Nutritiva, né? Legal. E então, para as pessoas que não me conheciam ainda, eu me apresento, né? Meu nome é Fernando Machado. Eu trabalho com essa. Na verdade, eu sou, a gente chama de buscador, né, Rafa? Desde essa palavra, né? Eu É, faço isso desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente. Comecei muito cedo, com 14, 15 anos.
eu já queria saber o sentido da vida, da onde que a gente vem, qual é o Que legal. propósito de estarmos aqui, aquela coisa nada toda, né? Que a gente, Sim. isso para Sempre em mim busca. começou de uma forma muito precoce, né? Eu tô com 46 anos, então são aí 30, já passam de 30 anos, né, de uma busca consciente, né? Uau. E justamente o que tu falou ali no início, Rafa, tem bastante, eu falo muito isso, acho que nunca falei em live, mas falo muito com as pessoas no dia a dia, assim, as formações pelo qual a gente passa, né, escola, formação educacional, formação religiosa, né? Formação Sim. familiar. Se a gente for só para o significado da palavra formação, formação é aquilo que te coloca dentro de uma forma, né? Exato. E tudo aquilo é um formato, né? E tudo aquilo que te coloca dentro de um formato específico, pré-estabelecido, ele tende a te tirar da tua naturalidade, da tua espontaneidade. E a Uhum. gente agrava um pouquinho mais porque na educação, no padrão ocidental de educação familiar, de educação escolar, de educação religiosa, esse hábito do olhar para dentro não existe praticamente, né? Pois A é. gente aqui é muito estimulado a estar do lado de fora o tempo todo, né? O que que a gente vai fazer? O que que vai dar mais dinheiro? De que forma que eu posso cuidar do meu negócio, da minha casa, dos meus filhos, mas quem é esse ser que precisa Sim. também cuidar da casa, do trabalho, do dinheiro, dos filhos, da vida social? Quem é esse ser? E o que que vem antes disso, né? A gente não é estimulado a olhar para esse lugar, para esse ponto de partida. Então, Sim, sim. e por isso, naturalmente, causa um distanciamento natural do ser humano com ele mesmo. Isso já desde a infância, né? Eu costumo falar sempre em palestra. Começa a falar, começa a me dar calor, Rafa. Acho que tu estava cara. Tá Fica à vendo? vontade. Já vou começar a tirar as coisas aqui. Quando é que o ser humano é ele mesmo, 100%? Quando nasce. A partir daquele momento do nascimento já começa o processo de distanciamento, né? Sim. Lógico que na primeira infância esse processo ele é ele é quase imperceptível, né? O ser humano ainda se encontra muito no cerne do seu eixo, do seu centro de força, eu gosto de usar esse termo. Mas à Sim. medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai tendo necessidade de se relacionar com outras pessoas, de atender às suas necessidades básicas, ele vai criando personagens, né? Para obter aquilo Exato. que ele quer obter, né? E se adaptar, Então né? Adaptar ao se mundo. adaptar ao meio, para subsistir, para conquistar, para ser amado, para ter a atenção dos Sim. familiares, para ter a atenção dos amigos, para ser admirado na escola. E à medida que esse tempo passa, esse processo ele fica um pouco mais, ele vai ficando mais e mais agravante, né? Chega na adolescência, Sim. começa a namorar, aí ele se adapta completamente ao universo, ao contexto daquela pessoa que ele está se relacionando, por quê? Porque Para não ser o ele estranho da precisa, turma. né? Ele precisa ser É. admirado ali. Enfim, aí vai para a faculdade, aí as faculdades trazem tribos, né? A tribo, né? Eu estudei eu sou formado na Universidade Estadual, mas antes disso eu fiz um ano de economia na UFSC, aqui, né? Oh, De Floripa. penso bem. E então, assim, eu lembro muito bem na UFSC, cara, era assim, bandos, né? O bando da medicina, era todo mundo vestido de azul, pro RU de branco, pro HU de branco, pro ponto de ônibus de branco, de jaleco, Sim, tudo, uns até com tudo no top. padrãozinho. A galera da engenharia usava os seus chapeuzinho amarelo, todo mundo, assim, no dia a dia em aula, os da educação física eram agasalhos, bombadinho. Enfim, tinham necessidade de se caracterizar para serem reconhecidos Exato. como algo, né? As Então, tribos, né? o ser humano ele vai fazendo isso, né? É um processo natural até de Sim, sim. reconhecer, de pertencer a algo, de ser reconhecido por algo que ele é ou que ele expressa. Por que que acontece isso? E a gente se adapta demais às relações, ao meio que a gente está de volta. E isso naturalmente nos leva a um distanciamento natural da gente mesmo. A gente vai se moldando. Eu gosto do termo verniz de adulto, né? A gente se pinta com verniz de Sim. adulto. Vai Exato. se tornando cada vez mais outra coisa que chega em algum momento da vida a gente não sabe mais nem o que quer, né? Tem gente aí de 40, 50, 60, 70, enfim, todas as Que idades não se, que não não se tem a descobriu menor ainda e ideia está penando.
exato, que não tem a menor ideia daquilo que eles gostam, que gostam de comer, do que gostam de fazer, de que tipo de música que gosta de ouvir, porque foi se adaptando tanto ao meio, né? Porque passou por um distanciamento e uma falta de olhar para si mesmo. No Oriente isso já muda um pouco, apesar da globalização ter diminuído um pouco essas diferenças. Ainda no Oriente o ser é mais estimulado a olhar para esse lado de dentro. E aqui é sempre Sim. do lado de fora, né? Nós ainda que já temos aí eu com 46, tu tem, sei lá, seus quase 40 também, eu 40. acho, Não, eu já né? tô com meus 40 já. A gente ainda teve infância, né? A gente estudava de manhã e à tarde a gente É, brincava. Ou vice-versa, a gente estudava à tarde e de manhã a gente brincava. isso As mesmo. últimas gerações aí, eles estudam de manhã, aí terça e quinta tem natação, segunda e quarta tem inglês, sexta-feira tem reforço escolar. E quando é que a criança brinca? Exato. Simplesmente criança, brinca no Não se chão, na sabe, terra, né? não se sabe Eu se é estou, para às vezes, ocupar ou com um iPad na mão. Ou seja, é uma fábrica de pessoas distanciadas de si mesmo, né? exatamente. Então, o mundo eu acho que agora esse processo, acho não tenho dúvida disso, né? E esse processo de expansão de consciência pelo qual a gente passa, que a gente chama de transição planetária Exato. e né, transição da terceira para a quinta dimensão, ele vai nos trazer isso de volta, né? Ele vai nos trazer essa consciência de volta. Isso já está acontecendo. E esse processo Sim. agora de coronavírus tal, eu acredito também que Mais deu ainda. uma boa situada num bom número de pessoas nesse processo de olhar para dentro, né? Pelo menos Sim, sim. a chance estava aí, né, Rafa? A Porque centelha se foi. reclamava tem tempo, né? Não tem tempo, Exatamente. correria, né? Agora Agora tempo é teve uma que coisa que todo mundo parar, né? arranjou, né? Agora, lógico, Sim, sim. muita gente escolheu usar esse tempo para fazer esse olhar, voltar esse olhar para um lugar onde nunca olhou de Nunca verdade, te que é o olhou. lado de, Exatamente. né? E outras pessoas não, né, cara? Outras pessoas estão em casa jogando paciência, vendo qualquer coisa na Tudo mais Globo, aí. qualquer coisa, Se fazendo, vê, né? né? Deixando passar, né? Então, escolha, né? A gente está falando de Sim. escolha, né? Mas E fala um na pouco aí, meu irmão. Eu questão. tô... Não, não, ótimo isso. Até na questão ali que você falou dessa energia, né, Fernando? Quando é que você acha que essa energia da Terra ela deu uma modificada? E quando é que a gente começou a sentir mais essa diferença mesmo aí da energia aí, desse período? Quando é que deu esse Cara, assim, boom ó. aí do. Os maias falam, né, Rafa? Os maias falam que esse processo ele começou por volta de 80. Eu falo dos maias aqui, mas várias culturas falaram isso, tá? Mas eu gosto muito dos maias e tenho eles como uma referência. Os maias falam que ali em 87, né, teve uma convergência harmônica e esse processo ele se tornou. Já se sabia há milênios que a gente ia passar por isso, mas especificamente começou por volta de 87. Aí, em Hum, 92, isso se intensifica, que são exatamente 20 anos antes do 2012, né? Então, uhum, é como sim, se fosse assim, a era que nos antecedeu é a era de peixes, né? Então, até 92, a gente viveu sob a regência da era de peixes. A partir de 2012, a era de aquário já estava estabelecida. Então, é como ó, se entre 92 e 2012 a gente vivesse um nulo eletromagnético, um nulo energético. É um período de uma 20 anos, de sombra. 2 décadas, em que o barco estava à deriva. A gente já começa Sim, a receber essas influências, mas de forma ainda não direta como a gente já está recebendo. E aí, sim. respondendo a tua pergunta, isso começou efetivamente em 2012, né? Que é o fim do calendário maia, né? Que marca ali 21 de 12 de 2012, que na verdade nunca quis falar em fim de mundo, em apocalipse, em destruição em Sim, sim. massa, em guerra apocalíptica, né? Esse calendário, esse documento, ele sempre se referiu, fez referência ao início, ao fim do ciclo de trevoso, de 10.800 anos de predominância da treva, e o início de um ano, de um período de 2.160 anos, que é a nossa essa próxima era zodiacal, a era de Aquário, onde nós vamos viver uma era da luz. Também, não porque é filosófico, é bonito falar isso, é porque nos próximos 2.160 anos, a partir de 2012, a gente vai estar dentro de uma esfera de luz,
dentro da influência eletromagnética de Alcione, que é um Sol, é o Sol central da zona que a gente habita dentro da nossa galáxia. Nós habitamos dentro da Via Láctea, a gente habita no sexto braço, na periferia da galáxia. E nessa zona periférica existe um Sol que dá vida a tudo aquilo que está em volta, né? Esse Sol se chama Alcione e vários sistemas solares vivem em função desse Sol maior que é Alcione. O nosso sistema solar é um deles, né? Então, tudo aquilo que a gente conhece aí de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que a gente aprendeu na aula de geografia, obedece também a um sistema maior, que é a vida que é gerada a partir de Alcione, do Sol central dessa zona periférica da galáxia. Então, hoje nós estamos dentro, circundando, orbitando dentro desse eletromagnetismo de Alcione. Pelos próximos 2.160 anos isso vai acontecer. Então, é por isso que esse período é chamado de Era da Luz. E nós vamos ter a ascensão consciencial da humanidade do planeta Terra nesse período, já nos primeiros anos desse período, né? Então, Querendo ou não, vai passar. A gente está saltando de uma consciência de terceira dimensão para uma consciência de quinta dimensão, né? Por conta de estarmos mergulhados dentro de um cinturão. O nome disso é cinturão de fótons, cinturão de energia eletromagnética, que provoca na humanidade do planeta Terra e de todo o sistema solar um salto consciencial, né? Perfeito. Mais ou menos. Então, o pico foi 2012 e vai continuar, né, cara? A gente está vendo isso está acontecendo, né? Sim, não, até para nós, eu mais corporativo do que eu não tinha, né? Totalmente inserido dentro de empresas corporativas e aquilo era a minha vida. Imagina, eu levei 37, 38 anos, né, que eu não fiquei 38 anos trabalhando, mas dos 19 anos eu trabalhei corporativo. Então era isso, a minha vida era isso. Falava em energia positiva, eu achava só que era o polo da bateria e mais nada. Vinha gente que eu contratava para fazer palestra positivista, putz, eu tinha vontade de sair fora da sala. Então essa mudança, então eu digo, eu sou a mudança total, que não tem como provar, né? Então é isso que eu queria, totalmente. Como eu falei, né, os próprios amigos não me reconhecem. Hoje eu não consigo mais adequar o assunto com certas pessoas, porque aquele cara já foi, né? A experiência eu adquiri dele, mas muita coisa eu joguei fora. Então esse é o novo eu, né? E é isso que eu acho interessante, Fernando. Qual que é a diferença do despertar e da expansão da consciência? Tu acha que é a mesma coisa, assim, expandir consciência ou despertar a consciência? Como a gente pode abordar isso? São coisas legais tocar nesse ponto aí, porque realmente se faz bastante mistura e confusão, né, a respeito desses termos, né? Na verdade, assim, despertar é o primeiro passo, né? O primeiro passo da expansão da consciência é o despertar. Porque antes de despertar, o que a gente está fazendo? A gente está dormindo, não é? O que acontece todo dia de manhã. Trabalha. Você bota o relógio para despertar às 8 lá. Você vai despertar às 8. Antes das 7h59 você está dormindo. Então, em algum momento, todos nós estivemos dormindo, né? E muitos, a grande maioria, quando a gente fala desse processo de expansão de consciência, a grande maioria da população do planeta ainda está dormindo, está no meio da noite, no meio da madrugada, mais sonolenta, né? Mas muitos já despertaram. Despertar nada mais é do que abrir o olho. Um desperto não necessariamente é uma mente consciente, é uma consciência expandida, porque ele pode ter acordado agora, ele pode ter despertado nesse momento, mas ele já não está mais dormindo, ele despertou. Então, agora começa um processo da expansão de uma consciência que já não está mais dormindo. Então, o despertar é o primeiro passo, é o estalo, né? Tocou o despertador. E tem uma analogia bacana aí, porque assim como a gente faz às vezes de manhã, você tem que sair de casa, você coloca o relógio para despertar às 6 da manhã, aí ele desperta, né? Você despertou. Mas, principalmente no inverno, né? A gente vai lá e se joga de novo lá embaixo sai, você tá frio. Aqueles 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos aqui embaixo. Aí ele fica mais 5 minutos alinhado ali, 10 minutos. Mas aqueles 5, 10 minutos eles não são confortáveis, já percebeu? Porque tu sabe que tu vai ter que levantar. Já sabe o que vai acontecer. A tua cabeça já não está assim, tu já não está entregue. É a mesma coisa que acontece no nosso estado de consciência. Às vezes a gente desperta, uma consciência desperta, ele começa a dar os primeiros passos
E ele se depara com coisas que, num primeiro momento, vão assustar ele, essa pessoa, né? Situações que ele não enxergava nele mesmo, que agora ele vai ter que começar a trabalhar, porque agora ele está enxergando, padrões de comportamento, de sentimento, de Tudo, né? ações, de atitude. Putz, velho, Nossa. até então eu não enxergava isso, então eu estava muito confortável, né? Mas agora eu enxergo. É o Primeiro manejo do momento, estresse, né? às vezes, no primeiro momento, essa pessoa quer voltar para aquele lugar onde ela ainda não tinha despertado. Porque ela, pelo menos ela não tinha noção disso e estava muito mais confortável. Só que quando Era ela muito mais volta, fácil. era mais fácil. É mais Sim. fácil, né? Mas quando ela volta, ela não consegue mais, né, Rafa? Porque Não casa. a minha famosa frase que eu sempre uso nas palestras, a galera gosta dessa frase. Quem vê, não consegue mais desver. Não dá mais para desver, cara. Uma vez que tu viu um processo, tu iniciou, por isso que todo mundo que está nesse caminho que eu conheço vai concordar com isso que eu vou falar agora. É caminho sem volta. Despertou, É abriu bem. os olhos, deu o primeiro passo, pode até voltar, mas esse passo que você estava antes não vai ser mais confortável. Só tem uma opção a partir do momento do despertar: seguir, seguir, todos os dias, caminhando, mais e mais e mais e mais, né? Aí esse caminhar mais e mais e mais e mais é o processo de expansão de consciência, que que é realizado a partir do momento em que o ser desperta. Despertou é o primeiro passo. Despertou, a partir do despertar, vem a expansão daquela consciência que uma vez estava dormindo e agora está desperta. Então, por isso que eu falo muito sempre também do desperto e iluminado. A gente confunde também, né? Desperto, uma pessoa desperta não tem nada a ver com uma pessoa iluminada, né? Desperta é aquele que acordou. Para essa pessoa, essa alma, esse ser, essa consciência se tornar uma consciência iluminada, ela vai ter que, depois do despertar, passar por um processo de expansão de consciência gigantesco, absurdo, que vai Bem envolver maior anos do e que. anos, né? Exato. Vidas e vidas e vidas, talvez, né? Para que ela, então, se torne um ser iluminado. E todos nós estamos destinados a isso. Cada um vai ser no Sim. seu tempo, mas todos nós vamos se encontrar lá nesse lugar em algum momento, né? Mas é sem volta. Não tem como. Sem volta. É Por interessante, isso o nosso né? trabalho, né, Rafa? O nosso grande trabalho aqui nesse grande contexto, né, que está rolando atualmente, é despertar o máximo de pessoas que a gente puder despertar. A gente só tem que girar o botão, o primeiro botão. E auxiliar, lógico, no processo delas de expansão de consciência, se a gente pode auxiliar com alguma coisa, mas tirar ela do estado de sonolência e colocar ela no estado de caminhante é o melhor que a gente pode fazer. Porque aí mais e mais, né, o Carlos fala, e várias pessoas, né, falam desse contingente que a gente que precisa para ganhar o jogo, porque ainda existe um jogo rolando aí, né, entre treva e Infelizmente, né? luz. Sim. E a gente precisa de 33% da massa da humanidade desperta, não iluminada, porque isso aí a gente está, Aí acho tá que, outra dimensão já. mas desperta de 33% da população do planeta Terra que já não estejam mais dormindo. É disso que a gente precisa. Então, se a gente está falando hoje de 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando aí, sei lá, de 2 bilhões e Matemática. meio, É, alguma deve coisa ser, eu assim. confio na tua conta. De pessoas que não. Eu não sei quantas que a gente está, né? Sim, Mas dizem aí alguns estudos, porque não dá para a gente ser específico nisso, não tem como a gente mensurar bom, isso, né? Vai fazer um interessante. Ibope, não tem como mensurar uma coisa dessa. Mas, Uma, segundo informações que a gente acessa aí, que já não são informações lineares, né? A gente está com algo em torno de 20%. Então, a gente tem um ó, 13% aí ainda à frente para alcançar, de tá despertos. bom, né? Já tá no caminho já, né? Eu acho que esse contingente aumentou muito, muito, muito nas últimas décadas, cara. Eu acredito que antes do ano 2000, da virada do milênio, a gente não estava nem em 5%. A grande, Olha só. grande, grande maioria esmagadora da humanidade dormia absolutamente, né? Esse contingente aumentou absurdamente. E é lógico que também está havendo aí um câmbio de gerações, né? Pessoas de paradigmas da velha energia estão partindo por idade mesmo, morte natural, e Uhum, novos seres estão chegando. sim. E esses novos seres são seres absolutamente incríveis, né? Em vários aspectos. Uma, uma coisa interessante, no nosso instituto a gente tem uma chamada Parábolas para Pensar, né? Que é
são parábolas que a gente conta para iniciar algum assunto em um debate. Você falando, eu lembrei do filme do Peter Pan, que é bem da nossa época, né? Mais tudo que a minha, claro, né? Mas você lembra que uma hora ele solta a sombra dele, né? E tem uma hora que ele começa a correr atrás da própria sombra e quer recosturar, ele quer costurar ela novamente, né, nele, porque valoriza a sombra. A gente não deve menosprezar a nossa sombra porque ela trouxe aprendizado, né? Então isso é interessante também, né, Fernando? Porque no teu É, curso ali do Alquimia, você ensinou a gente a descascar as camadas da cebola, que não deixa as nossas sombras, né? Se quiser, pode ir lá. assim, apesar de falar que o Peter Pan é da minha época, tá me sacaneando aí, eu não vi o Peter Pan, e você viu, tá vendo? Eu nunca vi o Peter Pan, cara. Eu vi um desenho, alguma coisa aí, muito tempo atrás, não lembro da história do enredo. Mas, assim, exatamente, né? As sombras, primeiro a gente faz uma confusão danada do que é sombra e o que é treva, né, cara? Então, sombra, na verdade, é uma força, né? É uma característica do espírito, né? O espírito se apresenta, o espírito se caracteriza sob duas características, forças, princípios, o princípio luz e o princípio sombra, né? Então, os dois fazem parte de um mesmo complexo, que é o espírito, né? Sim. Então, se vocês estão vendo uma luz do meu braço lá no fundo, na parede, essa luz só é visível, a sombra do meu braço só é visível porque existe uma luz ali, né? Se eu apagar a luz, a sombra do meu braço some, desaparece, né? Então, Exatamente. luz, eles andam sempre juntos, né? Eles não se separam nunca. Onde há luz, sempre vai existir sombra, né? Agora, onde existe treva, não existe luz. Então, assim, o oposto da luz é a treva e não a sombra. A sombra é um Show. complemento da luz, não uma oposição à luz. Então, essa sombra, as nossas forças de sombra, elas precisam primeiramente ser reconhecidas e ser educadas para trabalhar a nosso favor, né? Então, a força de sombra é proteção, ancoramento, nutrição, concretização, trabalho, dia a dia, físico, material, e luz é aquilo que dá lucidez, aquilo que dá orientação. As forças de sombra sempre vão trabalhar para as forças de luz. Ela é como se fosse uma subordinada mesmo, né? Mas, Exato. mas ela é tão importante quanto. A gente trazer uma analogia assim de uma orquestra, né? A gente coloca lá um maestro, né? E lá Uhum. 300 músicos, instrumentos e dá uma puta de uma orquestra, uma música linda, maravilhosa. Agora tira todos os 300 músicos e instrumentos de lá e deixa só o maestro. O que vai sair ali? Nada. Sem Vai lógica ser nenhuma. um louco Exatamente. gesticulando. Vai sair nada ali, né? Exato. Agora sim, tira o maestro e fala para os 300 assim, agora toquem. Vai sair uma zona, vai dar problema ali, não vai ser estético, vai ser horrível aquele momento, né? Então é uma analogia bem. Sim. Então os músicos, os 300 músicos e instrumentos, eles seguem a orientação que nesse caso o maestro simboliza a luz, né? O princípio luz. É ele que organiza, é ele que direciona, é ele que ilumina o caminho, é ele que dá as coordenadas, né? O nosso princípio luz faz isso, nos dá entendimento, nos dá direcionamento, nos dá. Por isso que é tão importante essa coisa que você iniciou a live falando disso, do voltar para dentro, esse eu interno, esse guia interno, dessa divindade. Cada um vai chamar de uma coisa, Deus, Coisa mais difícil. self, high self, né? O Cristo interno, enfim. É Exato. esse princípio luz que a gente traz que deve orientar e guiar esse ser material, que aí eu já estou falando do meu princípio sombra. Mas esse ser luz, esse guia interno, esse high self, esse Deus, ele precisa de um princípio sombra forte, ativo e educado para colocar em prática aquilo que ele determina. Então é uma parceria, né? Sem Senão esse não princípio tem equilíbrio. sombra bem ancorado, nada faz, cara. Eu conheço um monte de espiritualista e isso é o que mais tem, Rafa. Espiritualista, pessoas que são muito conectadas, assim, o princípio luz completamente ativo, mas são pessoas que passam uma extrema dificuldade em pagar o aluguel, em pagar suas prestações, em ter abundância na vida. Por quê? Porque eles consideram que existe um princípio sombra aqui, que é o que concretiza, que é o que materializa, que precisa ser tão nutrido quanto esse princípio luz. Eles precisam trabalhar em conjunto.
Senão você Equilíbrio. fica ou espiritualista frufru, que não tem aplicabilidade prática, ou você vira o ogro que faz aquela pessoa que vai na vida atropelando, 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 faz um monte de besteira porque não para ouvir o maestro, o regente da orquestra, né? Então, essa dinâmica a Verdade. gente precisa ter muito consciente. Eu sigo um princípio mais inteligente, um princípio criador, que está aqui mesmo dentro de mim. Preciso ouvir esse princípio. Ele vai me dar os direcionamentos. Ok, já ouviu o que esse cara tem para dizer. Agora eu vou agir. Eu vou fazer, eu vou Aplicar. realizar, eu vou concretizar, né? Uhum. Vamos lá, meu Muito velho, legal. pode falar. Pô, não, tô aproveitando. Então essa é a nossa cebola, né, Fernando? É o descascar, né? Vai começando camada por camada. Isso ali é o que mais impacta a gente, né? Porque não basta a gente estudar, né? A gente estava comentando agora há pouco, não basta estudar se você não aplicar. Aí o pessoal fala, mas nesse período de quarentena, como é que vocês se viram? Como é que tá com criança? Pô, tudo aquilo que você estudou, você tem que aplicar agora nessa época. É a melhor época para se aplicar, né? Senão não tem consciência, você surta. Se você não É, tiver o conhecimento, você surta, realmente. eu costumo falar, Rafa, das 3 etapas do conhecimento, né, cara? Isso é muito importante no caminho, gente, para todo mundo que está nesse processo de caminhada e tal. O conhecimento, ele segue 3 etapas, em praticamente tudo na vida, né? Primeiro é o acesso à informação. Primeiro a Uhum. gente acessa a informação, né? Todos nós que sabemos algo, existiu um primeiro momento em que a gente acessou aquele algo, né? Até momentos antes a gente não sabia da existência daquele algo. Então esse é o primeiro passo, é o acesso à informação. Uma vez que você acessa uma informação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mestres ascensionados, né? Até 2010 eu nunca tinha ouvido falar em mestres ascensionados, Grande Fraternidade Branca, Mestre Saint-Germain, nunca tinha ouvido falar disso. Em 2010 me apresentaram isso. Ok, então aquele foi o primeiro passo do conhecimento do Fernando nesse universo. Eu acessei a informação. A partir Uhum. do momento que eu acesso uma informação, eu vou para um segundo passo, que é a assimilação dessa informação. Como é que a gente faz a assimilação da informação? Lendo, estudando. Então, o Fernando, a partir de 2010, foi fazer isso. Fui ler livros sobre a Fraternidade Branca, via vários vídeos no YouTube de pessoas que têm esse conhecimento falando da Grande Fraternidade Branca. O que é o raio verde? O que é o raio azul? O que é o raio amarelo? Eu tô nessa. Né? Então, é o processo de assimilação do conteúdo, da informação que foi acessada. Só que tem um terceiro passo, que é esse passo que é o definitivo. É esse passo que faz a diferença. Até o segundo, pouca diferença faz na vida, mas quando a gente passa para o terceiro, aí a vida começa a Aí, andar. Que é o ancoramento dessa informação, que é o quê? Aplica, que é o que você estava falando agora há pouco. olha Então, eu aí. sei, eu conheço um monte de decreto do raio verde, um monte de meditação do raio violeta, um monte. Legal, eu já estou no segundo passo, eu já estou na assimilação desse conteúdo. Mas quando é que isso vai fazer toda a diferença na minha vida? Quando eu acordar um dia lá e começar a fazer os decretos, os mantras, as meditações. Então hoje eu utilizo isso no meu dia a dia. No dia a dia, cara, estou toda hora. Por eu saber, por eu já ter passado pela segunda etapa do conhecimento, por exemplo, eu saber que o raio violeta, o princípio violeta, é o princípio que transmuta, que liberta, que tira do meu campo tudo aquilo que é de baixa frequência, que é indesejado, né? Então, lá um dia o Fernando vai acordar meio esquisito, sentindo coisas que não são minhas. E isso acontece comigo direto, com todo mundo que está Olha aí. nesse processo. A gente, né, Sim, sim. acaba O desconforto, né? sendo também trazendo coisas, né, que às vezes não são nossas. Aí eu percebo isso. Lá um dia à tarde, de manhã eu estava bem, à tarde eu estou desconfortável com alguma coisa que eu não sei nem o que que é. Eu não preciso saber o que é. Eu paro e faço um trabalho com a chama violeta, que transmuta Olha aí. tudo aquilo que é indesejado que está no meu campo, que não é meu. Ponto. Eu tô aplicando o terceiro Manda. passo da. E aí aquela coisa que vai embora. E vai embora sim, cara, Sim. porque é isso que a chama violeta faz, né? Mas foi necessário eu aplicá-la, né? Não, mas eu sei que a chama violeta, mas eu não faço um trabalho específico para depurar aquilo que está no meu campo, eu vou continuar sabendo e nada vai Ah, acontecer, né? exatamente. Então, Não, é muito eu acho muito. interessante, porque que nem assim, eu achava que meditar tinha que sentar em posição de flor de lótus, e eu disse, poxa, eu não vou conseguir fazer essa posição nunca, né? E aí até uma coisa que a gente conversou uma vez, uma sessão contigo, né? Que a gente fez. Você falou, Rafa,
Meditar é para tomar um copo d'água e acreditar e pedir. Eu disse, pô, meditar é isso, cara. É algo, com qualquer momento, de olho aberto, olho fechado, o que for, uma maneira de você se conectar com o que você tem dentro. E eu achei fantástico, porque se fosse depender de expansão, sentar em Flor de Lótus, eu nunca ia sair daqui da 3D, cara. Eu também, cara. Eu também. Se fosse depender das meditações formais que tem aí nas escolas de meditação, né? Primeiro que, assim, se me apresentar uma escola de meditação, eu já vou para o outro lado oposto, né, cara? Porque, para mim, é algo que, assim, é você ensinar alguém a comer, o mecanismo, a dinâmica de mastigar. Não precisa ensinar para uma criança a mastigar. Você vai botar alguma coisa Sim, sólida quando ela vai mastigar, porque é o instinto natural da criança vai fazer isso, né? Não precisa dizer, filha, exato. agora você vai assim, você vai fazer movimento. Não precisa, é natural, né? O meditar é para ser Sim, assim. Então, quando alguém me apresenta, esses dias eu até vi no YouTube aí um início de um vídeo que eu não tenho nem paciência para ver todo. É o início de um vídeo assim, você quer aprender a meditar e não sei o quê, não sei o quê, aqueles vídeos bem comerciais. Deus me diga, aprender a meditar, cara, não existe isso. Né? Então, assim, lógico, existem. Você quer aprender um método de meditação que existe? Opa, ok. A pessoa está falando de um método específico de meditação. Ok. sim. Mas mesmo assim vai ser um método ainda. A gente volta lá para o início da nossa live, quando a gente falava de formações. A pessoa vai ter uma formação em meditação aí, meditação zen, meditação mindfulness, qualquer coisa, né? Que é ruim? Não, é maravilhoso. Só que o problema disso, Rafa, é que as pessoas pregam e acabam acreditando, e muitas pessoas acreditam que aquilo é a forma certa de fazer meditação. Aí Exato. acabam julgando que tudo que está fora daquilo, do formato, da formação, Uhum. está errado. Nesse momento, acaba de se estabelecer uma caixinha, uma caixa. E a gente é E danado para aí já entrar em era. caixa. Entrou em caixa, Exatamente. ferrou, cara. Entrou em caixa, quando tu entra em qualquer coisa que seja, em relacionamento, em trabalho, em espiritualidade, em financeiro, em amizade, em Tudo, né? tudo, se você entra numa caixa, isso vai funcionar até você estar dentro, tá confortável dentro daqueles limites. Funciona. Até você, quando você começa a expandir consciência, e você esbarra nos limites daquela caixa, porque a caixa tem quatro lados e ela vai te limitar em algum ponto, né? Mas talvez o seu Sim. tamanho seja menor do que a extensão da caixa. Então, durante esse tempo, você vai se sentir confortável. Mas em algum momento você vai expandir, porque você vai viver, vai se relacionar, você vai crescer e você vai tocar nos limites. Quando você toca os limites da caixa do trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser uma religião, pode ser um dogma, você começa a se sentir desconfortável ali. E aí, ali, a partir disso, há uma escolha. Ou ficar dentro daquela caixa, desconfortável, ou se libertar e sair dela. E às vezes, muitas vezes, a gente opta em ficar dentro daquela caixa, por quê? Porque é mais cômodo, né? Mais Exato. confortável não vai ser mais, porque você já passou dos limites É, de do ego, né? extensão da caixa, né? Sim, sim. Então, é complicado, né, Interessante. cara? É, porque daí você também começa a abrir julgamentos, né? E quanto mais julgamento, mais, vamos dizer, mais Ah, sim. problemas você vai ancorando para você mesmo, né? Se aquilo não Certo e faz, o outro não errado, faz aquilo, e aí já, bom e ruim. Isso pode, isso não pode, né? Tipo, caixinhas de mundo espiritualista, assim, de expansão de consciência. Não pode comer carne, não pode beber álcool, não pode. Tá, agora eu tenho que vestir branco, agora eu tenho que falar calmo, agora eu tenho que ouvir mantra todo dia, agora eu tenho que. Porra, cara, é um saco. Quando a gente acredita nesses tanques, o caminho que é para ser tão maravilhoso, tão esplêndido, tão gostoso, vira um porre, vira um saco, porque ele vira mais uma obrigação. Dentre tantas que a gente já tem no dia a dia. A gente tem que pagar conta, a gente tem que trabalhar tantas para obrigações. a vida. Aí, quando a gente vai partir para uma coisa que é para ser totalmente livre, a gente tem que sentar na posição X. A gente tem que usar branco, a gente não pode mais falar alto, a gente não pode mais falar palavrão. A gente, porra, cara, tá louco. É uma, Fica é uma limite. ingessa todo o processo. E quando a gente ingessa o processo, o que, que a gente vai fazer? A gente aguenta um tempo, daqui a pouco a gente desiste. A gente vai pensar assim, esse negócio não é para mim. Eu não nasci para isso, Exato. tal. Lógico, porque você está dentro de um processo engessado. Se você se liberta dos dogmas, dos rituais, do tem que ser assim, e o processo se torna livre, você fica o resto da vida.
para mim é muito gostoso viver esse mundo. É muito prazeroso viver esse mundo. Por quê? Porque eu sou livre, cara. Eu, Fernando, vai meditar hoje? Já meditei. Quando? Não vi? Não, cara, tu não viu? Eu estava ali sentado a hora, sentado naquelas pedrinhas ali, mexendo na folhinha, eu estava meditando naquela hora. Eu Exatamente. estava presente, estava olhando É para isso uma que eu folha. aprendi a fazer. É isso. Exatamente. Às vezes só um momento de tomar água você já está fazendo sua meditação. Isso é o mais importante, né? E até aproveitando, Fernando, essa questão aí de energias, né? Quais as energias que você acha que são as mais fortes para você hoje, para qualquer um que queira aprender aí a despertar essa consciência? Quais as energias assim que você acha que deve estar despertando mais na pessoa? Você está falando de energia no sentido de chama, de violeta, ou frequência, ou sentimentos do tipo amor, Sentimento. gratidão, sentimento, Exato, isso. tá? Sentimentos. É, hoje, cara, existe uma escala, né, de frequência da mais baixa até a mais alta, né? O amor incondicional é a frequência mais alta, é aquela que nos leva para estados de expansão de consciência, de pineal e de cardíaco mais expandidos. Porém, é uma coisa que a gente quase não acessa aqui na terceira dimensão, né? Os pleiadianos, que são uns seres que eu tenho bastante contato, que é da onde veio o livro, né? Canalizado, as 13 lições de Níger. Eles falam que aqui na terceira dimensão a gente ainda não sabe o que é o amor. Isso que a gente chama de amor é outra coisa, né? A gente tem uma pálida versão do que seja esse amor incondicional. Por exemplo, eu amo de paixão as minhas filhas, né? Mas a filha do vizinho ali eu acho ela legalzinha, né? Por quê? Porque eu tô aquém. É lógico que eu quero o bem dela, lógico que eu quero. Mas se ela ficar doente amanhã, eu não vou ficar feliz, é lógico. Mas eu não vou Não vai ficar sofrer chateado. a ponto de, de, Uhum. de, de como se uma das minhas filhas ficasse doente, né? Por quê? Porque Entendi. o meu entendimento de amor, ele é muito pálido ainda. Por quê? Porque eu ainda sou um ser de terceira dimensão em processo de expansão, né? Quando a gente expande consciência e a gente começa a entender realmente na prática que eu e o outro somos um, porque no Instagram é fácil de colocar, né? Eu e o outro somos um. Mas É. tem um monte de gente passando fome aí e eu vejo, eu passo por essas pessoas na rua e eu não sofro por isso, né? Então, até que ponto você entendeu isso de fato? De que eu e aquele cara que está jogado na sarjeta tomando uma cachaça e comendo um pão que dá para quebrar o pão, né? Se eu não sofro com aquilo, se eu não me compadeço daquilo, até que ponto eu realmente entendo isso? Então, amor Olha, incondicional é aquilo que é mais alto, né? Só que a gente ainda está longe de alcançar isso. A gente vai estar próximo de alcançar um amor incondicional quando a gente começa a olhar para esses seres e nutrir por eles um amor que a gente nutre pelos nossos filhos. E vamos combinar que todos nós estamos longe disso, né? A gente está caminhando para isso, né? Por exato. exemplo, a gente tem um relacionamento, a gente jura, nossa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E, às vezes, dependendo da forma como esse relacionamento termina, na semana seguinte está dizendo que odeia, né? Então, que amor é esse, cara? Né? Que amor é coisa é essa que a gente acha que a gente pode chamar de amor, né? Então, a gente está aqui no sistema onde a gente foi, a gente está muito longe de saber, né, exatamente o que é amor. Mas vamos para depois disso, o que a gente pode nutrir para a gente ir se aproximando mais e mais desses sentimentos de amor puro e verdadeiro é a gratidão, né? O sentimento de gratidão, gratidão incondicional. É. É o que tem de mais alta frequência depois desse amor incondicional. É a gratidão gratuita, fazendo um jogo de palavras aí. É aquela que independe de um fator, de um algo ter acontecido para que eu expresse ela, né? Hoje eu sou grato simplesmente porque eu estou aqui falando contigo. Eu estou aqui tendo esse momento gostoso de uma troca de ideia com um parceiro, com um brother, e tem aí 70 e tantas pessoas nos acompanhando, interagindo. Estou grato por isso, Legal. né? Eu estou grato porque daqui a pouco eu vou sentar ali na minha casa, vou sentar no meu sofá, vou fazer o meu café. Eu estou grato porque, cara, não preciso. É diferente da gratidão, porque alguém, Fernando, nossa, eu ganhei 10 milhões na Mega Sena, eu te acho um cara tão legal, eu vou depositar 100 mil na tua conta. Nossa, gratidão, isso é uma gratidão. Eu vou ficar grato, pode depositar, não vou ficar chateado, não.
mas isso é uma gratidão condicional. Ela está Exato. condicionada a algo, né? Ou alguém falou, nossa, Fernando, que legal tua palestra, teu curso, que bacana o teu trabalho. Poxa, gratidão. Essa gratidão que eu estou expressando é Diferente. condicional. Ela está condicionada ao elogio que eu estou recebendo. Então, a gratidão incondicional, sentir gratidão, expressar gratidão no dia a dia, sem nada diferente ter Não, acontecido, diferente. é o que mais hoje nos eleva em frequência, né? Em estados frequenciais. Uhum. Que legal. Bom, falando em frequência, bom, geralmente as pessoas chegam e falam, nossa, tá ouvindo essa música horrível, passa um carro na rua, que agora que a gente é desperto, né? Passa aquela sofrência assim. Antes eu escutava, hoje eu já não consigo mais ouvir. O que será que mudou nesse ser, Rafael, que hoje eu já não consigo mais? Você que entende aí das frequências. Ah, cara, isso é afinidade, né? Que a gente falava no início com relação às pessoas, né? Que tem pessoas que quando tu começou no teu processo, começaram a te achar esquisito, estranho, chato, porque tu fala umas coisas diferentes, ou porque tu não gosta. Isso acontece demais, acontece com todo mundo que tá nesse processo, né? Pessoas vão o tempo todo. E assim como pessoas vão, coisas também vão, lugares vão, né? Poxa, eu gostava tanto de ir naquele lugar, hoje eu não consigo mais. Eu tinha uma afinidade absurda com aquela pessoa, hoje eu não tenho mais. Eu gostava tanto daquela música, hoje eu não consigo mais nem escutar, né? Enfim, Uhum. porque onde existe um processo de expansão e elevação de frequência, tudo aquilo é a gente olhar como um patamar mesmo, né? Então, se hoje eu estou nessa frequência, tudo que for dessa frequência vai ser confortável para mim. Tudo que for dessa frequência, eu não entendo, Não eu é. não acesso. Ela tá fora do meu campo de entendimento, de absorção. Tudo que Legal. for dessa frequência, eu consigo enxergar, porque eu já passei por isso, só que eu não consigo mais. Né? Não Então, o larga. que eu vou hoje é compreensível, é entendível e é confortável para mim. Tudo que é do meu estado de frequência, tudo que é ressonante, né? Tudo que é Uhum. abaixo, eu entendo, porque eu já fiz esse trajeto, Já foi. eu Sim. entendo, mas não suporto mais, não consigo mais. Então, isso é música, isso é pessoas, comida, Muito lugares, uma série de coisas, né? Eu entendo, interessante. para mim, nossa, como eu fazia isso que aquela galera tá fazendo? Eu olho, passo por um lugar, vejo as pessoas fazendo, me vejo ali, porque 300 vezes já fiz isso na vida e Sim. sem julgamento nenhum, ok, tá tudo certo, cada um. E daqui a pouco, Cada um com o seu amanhã, eu caminho. posso ter um amigo que tá ali, vai me convidar para tomar uma cerveja ali, eu vou tomar minha cerveja, sem problema nenhum. Eu posso transitar aqui, mas eu não me reconheço mais desse lugar. Mas eu vou lá, de vez em Exatamente. quando não tem problema nenhum, né? Mas Sim. tudo aquilo que eu consigo, que é muito confortável, que é do meu mundo hoje, é do meu estado de frequência. E o que está acima do meu, eu não consigo nem, eu não acesso, eu não consigo entender, né? Então, porque quando a gente fala assim que tudo é frequência, tudo é ressonância, então aquele papo, né, Rafa? Ah, não sei por que que isso está acontecendo na minha vida. Cara, Tá atraindo. frequência. Não Interessante. sei Muito por que legal. que aquela pessoa está vindo aqui e está me xingando todo dia. Frequência. Não sei por Tá que que essa buscando. situação está indo se repetindo. Frequência. Se tu der um passo além, essa coisa vai passar direto. Ela não vai Equilíbrio. te atingir, porque você não está mais aqui, você já está aqui. Você deu um passo além. Então, tudo aquilo que é Que do legal. teu patamar de frequência anterior não te atinge mais. Você percebe, você vê, e isso, se vocês vão levar isso para os exemplos na sua casa, por exemplo. Ah, aquilo que a minha mãe me falava, o meu marido, minha esposa, puxa, me atingia, me machucava. E hoje, como é que está isso? Ele parou de falar? Não, ele continua falando as mesmas coisas. Maneira que você recebe. Só que eu não me balança mais. Então, quer dizer, aquela coisa ainda existe. É você que não está mais lá. Você Uau. que não está mais nesse lugar, Legal. né? Interessante. Frequência. Muito E bom. a ideia é que a Bom, gente Fernando. vá com frequências cada vez mais Sempre ir elevadas, né, mais, né? Rafa? Isso. Aí, eu saí desse desafio aqui, só que tem um desafio dessa. E depois a gente vai para essa, tem o desafio dessa, depois vai para essa, tem o desafio dessa. Quando é que vai parar, gente? Sempre vai ter o desafio. Só que o desafio ele vem sempre de acordo com a amplitude de consciência do ser que está em desenvolvimento, né? Muito legal. Bom, Fernando, a gente tem acho que 5 minutinhos ainda. Tu tem um trabalho muito legal aí, que é o Consciência de Lira. Tu quer Sim. explanar um pouco mais aí o Consciência de Lira nesses Tá. 5 minutos, até para os Tá. nossos Antes de falar da aí. vida,
que a gente não tem data ainda, porque o Lira é só presencial, né, Rafa? Deixa eu divulgar aqui rapidamente, gente. Dia À vontade, à 23 vontade. de maio vai ter o meu próximo Alquimia Pessoal online, tá, gente? Estou fazendo online agora, muita Muito informação, top. das 9 às 19 horas. E esse próximo Alquimia Pessoal vai ser com 50% de doação do valor arrecadado para famílias de baixa renda e moradores de rua, tá? Eu já tenho os projetos que eu Legal. vou destinar, não vou destinar, eu vou comprar e vou levar e vou participar das ações, para não correr Verdade. risco de Perdeu no mau caminho. uso. Eu vou levar em mantimento e vou participar da entrega. Então, vai ser no dia 23 de maio. Quem tiver aí, eu já fiz, mas poxa, eu quero participar porque eu gostei da ideia, vou dar de presente para um amigo, ou vou divulgar nas redes sociais, tem lá no meu perfil, no Fernando Machado Oficial, quem quiser divulgar, porque vai ter esse próximo Alquimia vai ter essa pegada também de compartilhamento. Entrando já nessa nova era do compartilhamento, né? Porque é o que a gente está entrando, né? Uhum. E o Consciência de Lira, cara, assim, é um trabalho que a gente costuma falar nas lives, né? Toda não, mas nas quintas-feiras às 9h30 a gente faz uma live, eu e a Vanessa, né? É um trabalho canalizado, eu canalizei muito com a Vanessa esse trabalho, Vanessa Aguiar. Quem quiser seguir ela aí é vani.aguiar, com 2 R's no final. A gente canalizou esse trabalho juntos em 2019, em fevereiro de 2019, que, assim, de forma muito resumida, a gente leva as pessoas a acessarem a energia primordial, a energia, a frequência da luz pura antes da fragmentação da energia. Então, o início da espécie humana, ele passou por uma que a ciência chama de Big Bang, uma explosão energética onde as centelhas, as chispas de consciência se espalharam pelo cosmos, né? Aquilo foi o início de processo de humanização. As civilizações humanoides, elas iniciaram a partir desse ponto, né? Da fragmentação da energia una, da energia unificada, da luz pura. Só que existe uma luz pura. Essa fragmentação, essa explosão de energia, ela se deu por conta da constelação de Lira. Essa energia una, ela passa pelo prisma de Lira, que é uma constelação inteira, e quando ela sai do prisma de Lira, ela se fragmenta, explode, e ali tem origem a vida humanoide como a gente conhece. Então, antes disso, a volta para isso é a consciência una, é a consciência primordial original. E a gente canalizou os seres da consciência de Lira que nos deram acesso a essa energia primordial. E a gente conduz as pessoas, os participantes, a essa energia. Eu consigo explicar até aí, Rafa. O que acontece lá na imersão, cara, é É só inexplicável. Quem vivenciando. já, quem já fez a Nós consciência de vida participamos sabe já. que é algo É surreal. São giros de botão e mais giros, a vida muda por completo, porque a gente acessa algo que a gente até então não tinha nem ideia que isso fosse possível, né? Eu verdade. sou aqui o famoso macaco velho de coisas, de Dois. seminário, né? De workshop, de imersão, a vida inteira fazendo isso. Eu nunca vi nada parecido com Lira, cara. Sinceramente, é Eu achei algo muito, inexplicável. eu achei muito legal mesmo. A hora que a gente fez, e hoje a gente faz junto, né? É impressionante. O sentimento não tem explicação. É só fazendo mesmo, né, Fernando? É totalmente diferente. Eu não falei com a Van, mas provavelmente nessa próxima quinta tem a. Que legal. Tu também tem um livro, né, Fernando? Quer dar uma Gente, meu explanada aí? livro eu tenho dois, na verdade, mas o primeiro é de 2010, eu não publico mais. Esse aqui é o segundo, As 13 Lições de Ninja, que é uma canalização de como que funciona. Ninja é uma das minhas mentoras. Como funcionam os mundos de quinta dimensão, nos mais variados aspectos, né? Na alimentação, na educação, na saúde, nos relacionamentos. Então, inclusive, as minhas lives de quarta-feira agora eu estou fazendo nesse sistema. Cada quarta-feira eu falo de um desses aspectos, como é que funciona na quinta dimensão. Tá? Então, as 13 lições de Ninja é uma compilação dessas lições, né? Que eu era levado em estado de desdobramento para lugares onde o funcionamento era de quinta dimensão. Eles me mostravam para que eu pudesse colocar em livro e traduzir para os meus trabalhos também. Esse livro vai achar hoje, eu não tenho ele físico para entregar. Lá no meu perfil do Instagram tem Clube dos Autores, tem um link do Clube dos Autores. Aí entra lá, daí tem versão eletrônica e tem versão impressa. Aí a Que pessoa legal. escolhe lá qual é a versão que ela quer e adquire, tá? Esse aí também, para quem ainda não tem tanta. A sua cebola ainda não foi tão descascada, é bom também, né? Para
para começar esse despertar, né, Fernando? É muito Cara, interessante. Né? cara, esse livro ele é um giro de botão assim para muitas coisas, processo de expansão de consciência, de entendimento do mundo. E assim, quase todo mundo que está no processo se identifica muito com o Gabriel, que é Sim, o protagonista do livro, né? Porque é meio que é retratado tudo que acontece com a gente, cara, no dia a dia, assim, e os insights que a gente está tendo e a maneira como a gente vai encaixando as peças ao longo do caminho, é fantástico, é bem legal, é bem lúdico também, faz rir, faz chorar, é bem que bom, interessante. cara. Uma Nossa. leitura bem legal. É o próximo, então, a gente vai ler. Que bom. Fernando, está pitando aqui já os nossos 3 minutinhos finais. Tá? Te Legal. agradeço aí por ter participado no nosso Chá da Consciência, né, desse domingo. Hoje é o Dia das Mães, né? Parabenizar todas as mães aí que estão Inclusive, eu vou online, ter as um que não rótulo estão. para elas. Que legal, olha só. Então é isso, meu querido. Te agradeço muito, muito mesmo. Palavra Tá, obrigado a gratidão, você. né, cara? Tá? Um grande abraço para você, meu irmão. Gratidão imensa. Gratidão a todos que estiveram com a gente aqui, né? Nesse domingão à tarde aí. E tamo junto, né, galera? Tamo junto. É Tamo isso aí. grudado aí no processo. Muito legal. Quem quiser acompanhar também, então, todo domingo a gente tem o Chá da Consciência, que é o nosso programa aqui do Instituto Alquimia Nutritiva, tá? Na próxima semana a gente vai ter o Felipe Gonzalez, que ele é um hipnoterapeuta, tem 20 formações, também ele é neurocientista, e tem um programa que é chamado EFT, tá? Então, o programa de EFT também é maravilhoso aí para o corpo, para vocês que querem aprender um pouco mais aí, tanto na psicossomática quanto do seu eu. Tá bem, gente? Obrigado aí, mais um domingão. Fernando, muito obrigado mesmo por estar aí e o pessoal aí que ajudou a gente a assistir. Tá bom? Valeu, Forte Rafa. abraço. Abraço para você, meu Um irmão. abração, cara. Obrigado. 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 Tchau, tchau.